ok? Oficinas com a família, números de encontro, isso é aberto, gente. Isso depende, também já falei. Depende do que vocês estão planejando com aquela oficina, tá certo? Pode ser semanalmente, pode ser quinzenalmente, pode ser mensalmente. A proposta vai partir do que vocês pretendem alcançar, qual a finalidade daquela oficina. Registro. A Joanita falou um pouco, eu vou reforçar aí. A gente tem que registrar os momentos dessas oficinas, por várias questões. Primeiro, para saber se o que eu estou ofertando está realmente trazendo resultados. Como que é essa questão de registro? Registrar quem está participando, fazer uma avaliação deles, não é só eu, técnico, que vou avaliar se eu estou achando bom ou ruim. As famílias, quem está participando, também tem que ter um momento de escuta para avaliar aquilo que está sendo ofertado. Outro momento, outro motivo que a gente tem que registrar, para a prestação de contas é fundamental. Eu só consigo comprovar que eu ofertei aquelas oficinas se eu tiver registro delas. Na hora da prestação de conta no sistema, não precisa, porque a gente não manda documentação nenhuma. Mas na hora que tiver uma fiscalização in loco, se você falar assim, eu ofertei oficinas de convivência e fortalecimento de vínculo, oficinas com uma campanha socioeducativa, qualquer que seja, um evento para mães do Bolsa Família que não estavam cumprindo com a condicionalidade, eu tenho que ter um registro. O registro é o quê? A presença, lista de presença. Eu tenho que ter fotografias daquele momento e eu tenho que ter também a avaliação das pessoas que eu estou atendendo. E essas avaliações servem para prestar contas e servem para pensar, será que eu vou continuar ofertando essas oficinas ou eu vou sentar com a minha equipe, com a equipe do CRAS e propor novas oficinas, nova metodologia, porque essa que eu propus não foi bem aceita. Então, eu tenho que saber registrar, avaliar, monitorar para ver realmente se eu vou continuar ou se eu vou mudar o meu rumo. Avaliação, também já falei. Na hora que eu falei do registro, eu falei da avaliação. Da importância da avaliação. Muitas vezes, não é só o técnico, não é só quem está participando. Eu chamo um outro técnico para estar ali junto também e estar fazendo uma avaliação. Ou na hora da avaliação com a família, com quem está participando, esse técnico que estava ofertando a oficina, ele sai e vem um outro para fazer, para deixar mais à vontade as pessoas que estão participando de estar colocando o que elas acharam ou não daquela oficina. Então, pode chamar um outro profissional para fazer essa avaliação. Essa avaliação e os registros, gente, os registros principalmente, quando a gente tem que preencher todo mês, não tem o registro de CRAS e de CRES, do que é ofertado, se a gente está registrando, na hora de preencher os questionários do SIM, do CRAS e do CRES do federal, o registro mensal, é só consolidar aqueles dados. Se eu não registrei, eu perco. Na hora que eu vou julgar no sistema, que é uma obrigação mensal, eu não tenho de onde somar, de onde consolidar esse número para poder julgar no sistema. Então, o registro também é muito importante para isso. Avaliação. ênfase em grupo socioeducativo, a informação, articular com o trabalho comunitário. A gente tem que ver os trabalhos comunitários que já são ofertados, né? Se já tem ali naquele território associações de bairros e tudo, e buscar para estar complementando o que vocês vão ofertar. Porque eles estão também tão próximos das famílias, da comunidade, quanto a gente, porque o CRAS está inserido dentro da comunidade. Mas esses movimentos, né, desse trabalho comunitário, eles estão ainda mais próximos ainda, porque muitas vezes as famílias têm já essa afinidade mais construída. Então, a gente chama para conversar junto das atividades, dos interesses que aquelas famílias têm. Se a gente tiver dificuldade de estar, por si só,
sabendo que aquelas famílias, aquela comunidade está necessitando, as ações comunitárias é um meio da gente buscar isso. Todas as famílias da prioridade. Quais são as nossas famílias prioritárias? Tem até uma pergunta aqui do Polo de Ponte Nova, gente. Bom dia, Polo de Ponte Nova. Que está perguntando se a gente inclui os beneficiários do Bolsa Família e do BPC nesses questionários do CRAS e do CREAS, que são preenchidos mensalmente. Gente, os beneficiários do Bolsa Família, eles são prioritários no nosso atendimento. Se você está cumprindo com o público, com o atendimento a esse público que é prioritário, ele faz parte, sim, do atendimento do PAIF, onde ele vai ser inserido no questionário, ok? Se ainda tiver ficado dúvida, você pode mandar novamente a sua dúvida, e se eu não responder aqui hoje, a gente responde por e-mail, na lógica que a gente faz das outras perguntas que a gente não dá conta de responder no ar, ok? Então, porque a gente faz a linha de corte o seguinte, o CRAS de porte 1, município de porte 1, qual que é o número de famílias referenciadas para o município, o CRAS de porte 1, 2.500 famílias. Quer dizer que o CRAS dá conta de atender 2.500 famílias? Não dá. Se a gente colocar uma família só com marido e mulher, gente, só o esposo e a esposa, vão dar 5.000 pessoas. É difícil, não é, atender? Então, a gente vai fazendo uma linha de corte. O CRAS está aberto para todos, está aberto para todos, mas a gente tem que priorizar, porque a gente não dá conta de atender todos. Quando a gente vai priorizar, a gente entra nas famílias beneficiárias do Bolsa Família que não estão cumprindo com as condicionalidades. Entendeu? Então, por isso que a gente fala que esse público é prioritário. Na lógica do BPC, todos os beneficiários do BPC é público da gente, é público da assistência social. Porém, como a gente trabalha na mesma lógica de prioritário, eu vou, na busca ativa, identificar que ali eu tenho um idoso ou uma pessoa com deficiência que está isolada, que não está fazendo parte de nenhum serviço da comunidade, que não faz parte de nenhuma oficina que é ofertada, ou no CRAS, ou na rede que você tem no seu município, na rede socioassistencial. Então, estas famílias, esse beneficiário é prioritário a partir do momento que você identificou. Porque eu posso ter um beneficiário do BPC, tanto pessoa idosa quanto uma pessoa com deficiência, que está inserida, a pessoa com deficiência, um exemplo, está inserida lá, se seu município tem uma PAI, que oferta serviço, não oferta serviço para a pessoa com deficiência, e ela está inserida nesse projeto, ela está sendo assistida. Se eu tenho uma pessoa idosa que é beneficiária do BPC, mas que já faz parte de uma oficina de dança, que uma rede lá, que uma associação, que uma ONG, né, uma entidade oferta, essa pessoa idosa já está sendo atendida também. Mas se eu, na busca ativa, identifico essa pessoa, ela é prioritária para a gente. Na mesma condição do Bolsa Família. Se aquela família já é do programa Bolsa Família, porque ela já tem uma vulnerabilidade, no mínimo, pela renda. Não é isso? Que é a linha de corte. Se ela já foi inserida para receber aquele benefício e ela não dá conta de cumprir com as condicionalidades para ela manter aquele benefício, é público prioritário da gente. A gente tem que buscar alcançar o que está levando aquela família a não cumprir com a condicionalidade. Se é o poder público que não está dando essa condição, ou se ela, por questões de outras vulnerabilidades, não está dando conta de cumprir com as suas condicionalidades. Então, por isso que são famílias prioritárias. 90 minutos, em média, o tempo adaptado, mensal, contínuo. Essa questão da oferta, gente, do grupo também socioeducativo, que eu pego um grupo de famílias que não estão cumprindo com as condicionalidades e vou trabalhar,
A lógica é conforme eu falei das oficinas. É 90 minutos, é 30 minutos, são 2 horas? Depende do que você está propondo nessa discussão com esse grupo, tá certo? É mensal, é uma vez por semana, são com 50 famílias, porque meu espaço físico só comporta 50, mas eu tenho uma demanda de 100, então eu vou fazer 2 momentos com 50 famílias. Isso é da forma que cada município dá conta de ofertar, partindo das provisões, que é o espaço físico, o RH, o material que você tem disponível. Porque não é só o espaço físico, temos que lembrar que a gente tem que ter profissionais qualificados e que nós temos que ter material didático socioeducativo, que está lá na tipificação, né? Dependendo do público que a gente vai atender, a gente tem que ter um material coerente para aquilo que a gente está ofertando. Então, é o espaço e as outras provisões necessárias para uma oferta de serviço com qualidade e que realmente cria interesse das famílias de estarem participando. A organização. Ô, gente, está chegando um bilhete, me tirou do sério aqui, a Isabela, viu? Quem não conhece? Ah, que vocês conheceram na aula de orçamento e finanças, que é a outra superintendente. Formar para vocês. Nossa Senhora, até eu fiquei alegre, gente. Sabe qual que é a notícia? Interrompeu a aula, né? Tirou toda aquela coisa formal. A Isabela trouxe aqui um informe que o nosso concurso, muitos de vocês já estavam sabendo, eu não sei se todos estavam sabendo, que já tem um ano ou mais que a gente estava lutando para que saísse o edital do concurso público para assistentes sociais e psicólogas da SEDESI. Esse corpo que vai ser admitido, eles vão trabalhar tanto aqui na sede, em Belo Horizonte, como nas nossas regionais. Teve alguns encontros que eu fiz naquele ciclo de debate que foi feito com a SEDESI, a Assembleia, e a MM e o MDS, que teve alguns momentos que cobraram isso, sabe? Técnicos lá nas regionais. Então, naquele momento, eu respondi que a gente estava esperando a publicação do edital, onde ia compor esses profissionais, iam ser contratados para compor essas equipes, tanto aqui na sede como nas regionais. A boa notícia é que ele foi publicado hoje, tá certo? O concurso já está publicado no Diário Oficial. Então, eu divulgo para vocês, todos que tenham interesse, né, busque lá, ler o edital para poder fazer a inscrição. Ela não trouxe detalhes, mas a gente vai buscar no edital e vocês busquem aí também, porque deve ter a data da inscrição, a data da prova, né, quem pode participar desse concurso. Então, é com muita alegria que eu dou essa notícia para vocês. E eu tenho certeza que vocês que estão aí, que são profissionais da área, na SEDESI já tinha muitos anos que não tinha oportunidade, que não tinha nenhum concurso, então é uma oportunidade de vocês, assistentes sociais, vocês, psicólogos, estarem participando e fazer parte desse grupo, né, técnico da SEDESI. Tá falado, Isabela? Vamos voltar aqui, gente. Então, o grupo socioeducativo, periodicidade mensal. Ali a gente colocou mensal, mas não é rígido, não. Vocês que vão saber como deve ser. Número de participantes também não é rígido, depende do espaço que vocês têm. O fluxo contínuo ao longo do ano também depende da proposta, né? Se aquelas famílias que estavam trabalhando a condicionalidade já avançaram, mas eu tenho outro grupo, então eu começo com outro grupo. Porque a gente que acompanha, eu também no estado sou a coordenadora do Bolsa Família, a gente sabe que tem reincidência, né? Elas vêm, a gente conversa, a gente faz esse grupo socioeducativo, fortalece para que ela mantenha as condicionalidades em dia, né? Porque da saúde são 2 vezes por ano e da educação é bimestral. Aí ela passa lá uns 3, 4, 5 meses cumprindo com a condicionalidade. Depois ela volta de novo a descumprir. Então, essa questão de ser contínuo depende do como que está essa reincidência ou como que está a condição de vocês trabalharem com esse público.
Se já avançou, a gente pode interromper e na hora que a gente identifica novamente outro descumprimento de condicionalidade, a gente volta a ofertar esses grupos, né? Mas os grupos não são só de condicionalidade, tá, gente? Tem do trabalho infantil, tem da exploração e abuso sexual, que são temas que a gente tem que trabalhar, eu acredito, com muita continuidade, porque são coisas que já estão enraizadas em algumas famílias, né, na cultura, então isso a gente não muda da noite para o dia. Então a gente tem que manter essas oficinas realmente para conseguir avançar ou erradicar tanto o trabalho infantil, ou a gente acabar com essa questão da violação de direito, né, que aqui no Brasil, não só em Minas Gerais, mas no Brasil, tem esse número ainda muito significativo, né, de violação de direito de exploração sexual contra criança e adolescentes. O uso de recursos lúdicos é o material pedagógico que eu falei. Se a gente vai trabalhar com criança, com adolescente ou com família, a gente tem que saber que material que a gente propõe e se a gente tem aquele material para estar ofertando esse grupo de convivência ou as oficinas. Cada encontro é independente do outros, né? Que a gente pode fazer ele aberto, porque aí dá condição de outras que não participaram no primeiro dia estar participando na outra, não ser uma coisa continuada. Porque esse público que a gente tem que atender com essa proposta de grupo socioeducativo não é um grupo pequeno, não. Então, se a gente fizer continuidade de oficinas, a gente pode limitar muito aquele número. Então, a gente fazendo temas que iniciam e fecham na mesma oficina, fica mais aberto, fica mais amplo. Grupo socioeducativo, organização e condução. A organização é o que eu já falei. A gente tem que escolher o tema que vai ser conversado, conforme quem eu estou convidando. Se eu estou convidando pessoas, famílias que têm criança e adolescente no trabalho, eu tenho que focar, buscar temas que vão de encontro a essa temática, que é a erradicação do trabalho infantil. Se eu vou trabalhar exploração sexual contra criança e adolescente, eu vou buscar temas que dê para aquele grupo que a gente está trabalhando a condição de refletir e de pensar aquele tema que eu estou propondo. A condução. O coordenador do grupo organiza os encontros, faz a escolha e o planejamento das atividades. A gente tem que planejar antes, porque se a gente não planejar, na hora do improviso, a gente pode não ter tudo o que a gente precisa. O técnico, o coordenador pode não estar preparado, o ambiente não está preparado para aquilo que eu propunha fazer. Naquele ambiente não dá para ser feito. Eu não tenho todo o material lúdico ou pedagógico que eu pensei que eu tivesse. Aí eu não olho com antecedência, não me organizo. Na hora de ofertar, eu deparo que eu não tenho. Aí a pessoa que está lá, o coordenador do grupo, fica sem condições de manter o que ele propôs. E aí começa a ser uma coisa de improviso que gera para as pessoas que estão participando uma impressão que não foi preparada, que estão me atendendo ou estão propondo alguns encontros sem planejamento. Aí eu acho que cai um pouco a credibilidade, né, da oferta daquela oficina, daquele grupo, daquele momento socioeducativo que a gente propôs. Então, fazer toda essa organização com tempo, antes mesmo de convidar esse grupo que vocês estão propondo fazer esse grande encontro. No serviço, no grupo de convivência, né, gente? O grupo de convivência, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ele pode ou não ser ofertado dentro do CRAS. Já foi falado em outras aulas, já foi falado hoje aqui com a Joanita. Porque o que tem que ser ofertado dentro do CRAS é o PAIF. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo e o serviço no domicílio, ele não precisa de ser ofertado com a equipe do CRAS. Pode ser ofertado por uma entidade, por uma ONG. Porém, tem que seguir o que está proposto na tipificação.
Porque hoje, né, a partir da tipificação, mesmo as entidades, as ONGs, os outros atores que ofertam serviços que são tipificados, a gente tem que buscar essa conversa deles ofertarem na lógica da tipificação. Se ela é uma entidade que está inscrita no Conselho Municipal, se ela é uma entidade que recebe recurso para a oferta desse serviço, ela tem que ofertar o serviço como estão tipificados. Não necessariamente os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos são ofertados apenas no CRAS. Muitos municípios ligam e perguntam assim, no meu CRAS não comporta, eu tenho a equipe que faz esse serviço, que pode ofertar o serviço de convivência, mas o espaço do CRAS, as salas, não comportam. Pode ser ofertado pela equipe do CRAS num espaço ao lado ou num espaço que a equipe sai e vai ofertar nesse outro espaço. Não precisa de ser só em ONG para ser ofertado fora do CRAS, não. Pode ser ofertado pelos próprios técnicos do CRAS, porém num outro espaço físico. Eu oferto o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, a minha equipe do CRAS, porém eu uso uma sala na escola que está lá na parte da tarde sem demanda. Não tem problema, tá certo? Sociedade fazer, seguir, transformar regras, comunicar, argumentar. Essa questão de grupos de convivência, gente, a gente também tem que planejar o que a gente está querendo. Tudo que se faz tem que ser planejado. Tudo que se faz tem que ser planejado porque eu tenho que saber se aquilo que eu estou propondo é realmente para aquele grupo que está participando do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Porque, de repente, eu tenho um grupo ali, mas que não é um grupo que precisa de ser trabalhado aquele tema que eu estou propondo. Então, eu tenho que conhecer quem está naquele grupo e o que conhecer que eu falo é conhecer mesmo, é saber lá atrás, quando ele foi acolhido, o que ele colocou lá no plano de intervenção, que era situação de vulnerabilidade. Ou se eu vou trabalhar potencialidade, se esse grupo lá na hora da escuta, eu percebi que ele tem essa potencialidade no qual eu vou trabalhar hoje. Porque se eu não fizer o encontro das vulnerabilidades, potencialidades e aquele grupo não vai ter interesse de participar daquelas questões que eu estou colocando. Então, eu tenho que conhecer. Por isso que lá atrás, na hora da escuta, na hora da acolhida, na hora do plano de intervenção, eu tenho que criar as propostas e inserir aquela família ou aquele membro daquela família na oficina, no grupo de convivência ou no grupo socioeducativo pertinente à situação daquela família. Porque se eu ponho uma família para fazer parte de um grupo que é de trabalho infantil e dentro daquela família não tem essa vulnerabilidade, não tem essa violação de direito, ela não vai interessar em estar participando. Então, eu tenho que ter muito cuidado na hora de propor, na hora de organizar, quais vão ser os temas, o que eu vou comunicar, o que eu vou argumentar, como que eu vou cooperar. Tem que deixar que as próprias famílias que vivenciam aquelas violações de direito, elas também se expressam. Claro que não são obrigadas, mas buscando, né, naquele grupo, a gente tem que buscar fazer desses encontros momentos de reflexões, momentos de superação de conflitos e muitas vezes é uma terapia em grupo, né, entre aspas, porque não é terapia, mas é uma forma da gente conduzir que aquele grupo comece a conversar aquelas fragilidades, aquelas vulnerabilidades que estão sendo vivenciadas. É esse o momento. Então, precisa do coordenador? Precisa, porque é ele que vai dar a condução, né, daquela proposta que ali vocês convidaram aquelas famílias para estarem participando. Os encontros semanais ou quinzenais, 30 participantes ou não, estáveis ou não, isso tudo depende de vocês. Cada município vai fazer para todos os serviços, de acordo com a equipe técnica, o espaço físico, as fragilidades das famílias, as vulnerabilidades e as potencialidades. Então, isso não é rígido. Cada município, cada oficina vai ter um padrão de oferta. Agora chegou, a Joanita já tinha até falado também,
que a gente ia mostrar um fluxograma, né? Chegou o momento do fluxograma aí, onde a gente fala os meios que aquela família ou aquele indivíduo chega no PAIF. Pode chegar por meio de busca ativa, demanda espontânea, eu vi a plaquinha do CRAS, tive vontade de entrar e aí é uma demanda espontânea. Encaminhamento de outros setores, de outras políticas ou encaminhamento da rede socioassistencial. Quando essa pessoa, esse indivíduo chega, essa família chega, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a escuta. E nós já falamos bastante dela aqui. A partir do momento da escuta, a gente faz o estudo social. Muitas vezes, gente, não é da primeira vez, não. Muitas vezes, nesse primeiro momento, é só uma acolhida. Aí, a partir do segundo encontro que aquela pessoa, aquela família, ou veio uma pessoa sozinha, no outro encontro já vem mais um membro da família, não é? E aí vai criando, vai iniciando a efetividade, a confiança entre aquele indivíduo, aquela família e nós técnicos de ponta, tá certo? Aí, na acolhida, o estudo social, o acompanhamento e encontro inicial. A gente tem dois caminhos, né? Para o acompanhamento do encontro e já o atendimento. Se naquele primeiro momento você já conseguiu tudo e já sabe realmente qual a vulnerabilidade que aquela família apresentou, então eu já posso fazer direto para o atendimento ao PAIF. Mas se nesse primeiro encontro ainda não foi o suficiente, eu tenho que fazer um novo encontro. Tem que marcar um novo dia para a gente poder fazer o estudo social. Aí inicia. No atendimento vai ser para o PAIF, que tá lá na tipificação as ações, que busca ativa é PAIF também. Oficinas é PAIF também. Não tem documentos. Chegou uma família lá que não tem os documentos. Então, é uma ação do PAIF também, fazer o encaminhamento para a documentação. Chegou uma família que ela não é inserida ainda em nenhum benefício, mas ela tem o perfil para o BPC ou para o Bolsa Família. Então, é também nesse momento que das ações do PAIF é esse encaminhamento. E encaminhamentos todos que o PAIF propõe. Do outro lado, a gente colocou acompanhamento particularizado e acompanhamento em grupo, que é o que nós falamos aqui das questões de oficinas, né? Grupos de convivências que a gente faz ou individual ou em grupo. Ou inicia primeiro individual, depois ela passa a ser inserida no grupo. Por que que é individual? Porque se ela tem uma situação de violação de direito, que ela não quer expor, que é sigilosa, ela tem que ser atendida até que passe essa situação, que avance essa situação de violação de direito individual. Quando ela estiver pronta para já fazer parte de um grupo, que ela já consegue falar, que ela já consegue fazer parte de um grupo que mesmo que já vivenciou a situação dela, mas muitas vezes ela não está preparada para isso. Então, a gente tem que respeitar esse momento. Então, a gente vai atendendo particular até que passe a fazer parte de um grupo maior. Tá ok? E aí está ali, eu já falei, as intervenções de ações particulares, aí depois inserção nas ações do PAIF, tá ok? Aí pode ser, já mediou os conflitos entre as coisas particulares, porque quando a gente fala de particular, gente, não é da família não, porque muitas vezes pode um indivíduo, um adolescente procurar e abrir uma situação de violação que ele tá vivenciando. Mas não quer dizer que a família dele já sabe, porque o agressor pode ser membro da própria família. Então, você tem que fortalecer esse indivíduo primeiro, para depois chamar a família e começar o trabalho junto com ele e a família. Tá ok? Então, por isso, nesse organograma, a gente mostra algumas questões que são particulares e depois a gente trabalha na intervenção da família. Porque também não é só o particular, né? Se ele é ele que está sofrendo a violação de direito, a gente tem que fortalecer ele, mas a gente tem que chamar a família no momento certo para estar sabendo daquela situação e estar superando, né,
rompendo com aquela violação, tá ok? O plano de acompanhamento, de intervenção, nós já falamos também, porque a partir do momento que chamou a família, a gente vai fazer uma avaliação conjunta e vai criar a proposta do plano de intervenção ou do plano familiar para dar sequência e avançar e cumprir com as metas propostas para aquela família. Acompanhamento da família no âmbito do PAIF é por meio das oficinas, já falamos bastante. Tem situações que o PAIF só encaminha, né? A família que chegou ali, aquele indivíduo que chegou, ele está com um problema na outra de habitação, né? Que foi um dos exemplos na hora que a gente mostrou aquele instrumental. Então, o que o técnico do CRAS vai fazer? Vai fazer um encaminhamento para a Secretaria de Habitação, porque não é a assistência social que provê dessa condição de moradia. Tem a secretaria específica que é de habitação. Um outro indivíduo chegou com uma questão de saúde, está precisando de um tratamento, de um remédio, de uma prótese e foi até o CRAS. O que o CRAS vai fazer? O encaminhamento. O CRAS chegou uma família que não tem o documento civil. O que o CRAS vai fazer? Vai fazer o encaminhamento. E dentro das outras situações que aquela família apresentou, que a gente vai fazer o atendimento ou por meio de oficinas ou por meio de grupos, né? E aí cada caso é um caso. Acompanhamento em grupo, nós já falamos, quando as situações de vulnerabilidade são semelhantes, são vivenciadas, semelhantes às outras famílias, a gente pode fazer um acompanhamento em grupo, que é essas questões de discussões. Particularizada também nós já falamos, depende da situação, violação de direito a gente tem que conversar primeiro individual, são questões particulares, que não são questões, a gente tem que manter, né, a ética de manter aquele momento em sigilo e depois que vai superando aquelas situações que a gente vai avançando. Muitas questões também de descumprimento de condicionalidade, dependendo da situação que isso também é sigiloso. A gente tem que saber muito fazer essa leitura. O que é o momento de ser particular e o que é o momento de fazer uma intervenção em grupo. Particularizado, já falei. Agora, gente, chegamos na última tela. Hoje eu nem falei dos informes, faltam 3 minutos para terminar a aula, não sei se eles vão ter disponibilidade de abrir mais uns minutinhos para eu ver aqui os informes, mas eu gostaria de deixar a partir dessa aula, dessas provisões que nós colocamos, de todos os serviços que são ofertados da proteção social básica, né? Não é do CRAS, são serviços de proteção social básica, que são 3. O PAIF é um deles que só pode ser ofertado dentro do CRAS. Os outros 2 é serviço de convivência e fortalecimento de vínculo e o atendimento à pessoa idosa e com deficiência no domicílio. Eu queria deixar para vocês, agora, vamos à construção do método de intervenção do município. Foi o que eu foquei muitas vezes. Não é o que nós trouxemos que está pronto para vocês. Nós conversamos sobre a forma de ofertar, as provisões que estão escritas na tipificação. Agora, cada município tem que criar o seu método de intervenção, o que vai ser ofertado no seu próprio município. A metodologia, não tem uma metodologia engessada. Cada município vai criar a metodologia a partir das famílias, a partir da comunidade, a partir do território, porque é o território que vai mostrar as vulnerabilidades e as potencialidades. Todos os serviços implantados têm que passar pela deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social. Porque a partir do momento que a gente vai ofertar um serviço, a gente buscou de um diagnóstico, buscou 2 acompanhamentos que a gente já faz na família, um serviço que a gente vai começar a ofertar. Se é um serviço novo, a gente tem que mandar para o SES. Todo serviço a gente só oferta se a gente tiver orçamento, se a gente tiver o financeiro. Para a gente poder gastar o financeiro, a gente tem que passar pela deliberação do Conselho Municipal de Assistência Social.
Então, por isso que a gente fala ali, a gente mostra ali que a partir do momento da construção de vocês, vocês vão passar pela deliberação do Conselho Municipal e a gente pretende, né, ter alcançado o objetivo de vocês, de estar aqui assistindo a gente desde 10 horas, eu e a Joanita, e qualquer dúvida que tenha ficado, a gente está aberto por meio dos e-mails que vocês já devem saber, por meio dos facilitadores, para estar mandando para a gente alguma dúvida que essa aula não deixou claro. Muito obrigada, agradeço todos a vocês de estarem participando. Uma boa semana, até daqui 15 dias. Um abraço.